Imagine a seguinte cena: uma mulher jovem, cheia de expectativas, aguarda ansiosamente o dia que marcou em seu calendário com um círculo vermelho. Depois de meses de planejamento, economia e sonhos, finalmente chegará a hora de receber sua cozinha nova, feita sob medida para transformar seu lar. Mas o que deveria ser um dia de celebração se transformaria em uma das maiores traições que ela poderia imaginar. Era manhã de sábado quando o despertador tocou às 6 da hora. Na cama ao lado, Gleb, seu marido, resmungou algo incompreensível e virou o rosto para o outro lado, enterrando-se sob as cobertas. Dormir? Agora? Pensou Nadia, já de pé, vestindo as calças com energia. Hoje é o dia. A cozinha chega às 9, e tudo precisa estar perfeito. Enquanto ele se afundava no sono, ela corria pela casa, passando pano nos últimos cantos, removendo cada grão de poeira. Cada detalhe havia sido meticulosamente planejado: o tom claro do mobiliário, a bancada de pedra sintética, os eletrodomésticos embutidos. 6 meses economizando, pesquisando, sonhando. E agora, finalmente, o resultado de tanto esforço estava a caminho. Gleb apareceu na cozinha por volta das 9, ainda com os olhos pesados de sono. Bom dia, murmurou, servindo-se de café. Você acordou com as galinhas hoje, hein? Nadia, com o telefone na mão, mal ouviu. Eles deveriam ter ligado para confirmar, comentou, olhando pela 100ª vez a tela em branco. Talvez estejam no trânsito, respondeu o marido, indiferente, enquanto se preparava para sair. Vou resolver umas coisas, volto para o almoço. Ela o encarou, incrédula. Mas você prometeu estar aqui. Como vou receber sozinha? Gleb deu de ombros. É só contar as caixas e assinar. Nada demais. Antes de sair, hesitou um instante na porta, como se quisesse dizer algo, mas acabou desistindo. Nadia nem percebeu. Seu coração batia acelerado, contando os minutos até a chegada da tão sonhada cozinha. As horas passaram. 9. 10, 11. Nada. O telefone permanecia mudo. As ligações para Gleb iam direto para a caixa postal. Até que, às 11h30, sem aguentar mais ansiedade, Nadia discou para a loja. Bom dia. Meu nome é Nadia Koroliova. Estou aguardando a entrega da minha cozinha, mas até agora ninguém apareceu. Do outro lado da linha, uma pausa. Depois, a voz calma da atendente. Aguarde um momento. Sim, aqui está, entrega realizada às 9h30, no endereço Rua Florestal 15, apartamento 42. Assinado pelo Sr. Gleb Koroliov. As palavras ecoaram como um golpe. Rua Florestal 15? Era o endereço da sogra. Deve haver um engano, balbuciou Nadia, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Não, senhora. Temos aqui um pedido de mudança de endereço, assinado pelo seu marido há 3 dias. Ele pagou pela alteração. O mundo girou. As peças do quebra-cabeça se encaixaram de repente, o comportamento estranho de Gleb pela manhã, a pressa em sair, o telefone desligado. Sem pensar 2 vezes, ela pegou as chaves do carro e partiu, as mãos tremendo de raiva. 20 minutos depois, parava em frente ao prédio da sogra. A cena que encontrou foi como um soco no estômago, a porta entreaberta, caixas espalhadas, vozes e marteladas vindo de dentro. E lá estavam eles, Gleb, sentado no sofá com uma expressão culpada, e Irina Arkadievna, comandando os instaladores como uma general em batalha. Este armário aqui, mais para a direita. E a geladeira fica melhor perto da janela. Nadia entrou como um furacão. O que está acontecendo aqui? Gleb se encolheu. A sogra virou-se, com um sorriso falso estampado no rosto. Nadia. Que surpresa! Estamos reformando minha cozinha. Minha cozinha, corrigiu ela, a voz trêmula de fúria. Aquela que eu paguei com meu suor, que planejei por meses para nossa casa. Irina Arkadievna suspirou, como se explicasse algo óbvio a uma criança. Filha, é mais lógico investir em um imóvel próprio do que em um alugado que vocês podem deixar a qualquer momento. Gleb, finalmente, tentou se justificar. Nadia, a mãe queria há tempos. E a gente não vai ficar para sempre naquele apartamento. Ela o encarou, os olhos ardendo.
Você me disse que estávamos juntando dinheiro para dar entrada em um financiamento. Que era temporário. Que estávamos construindo nosso futuro juntos. Ele baixou a cabeça, sem resposta. Os instaladores, constrangidos, pararam de trabalhar. Nadia virou-se para eles, a determinação substituindo as lágrimas. Parem tudo agora mesmo. Esta cozinha é minha, e exijo que seja levada de volta para o endereço original do contrato. Silêncio. Todos sabiam, aquela não era apenas uma discussão por móveis. Era uma batalha por respeito, por dignidade, por tudo aquilo que havia sido roubado sem o menor escrúpulo. E Nadia não sairia dali sem sua vitória. O chefe da equipe, um homem de meia-idade e constituição robusta, abriu os braços em um gesto de impotência. Desculpe, mas temos aqui uma declaração assinada alterando o endereço de entrega. Já começamos a montagem. Nadia cortou com voz firme, eu paguei por este pedido. Tenho os comprovantes e o contrato. O instalador hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Tecnicamente, o contrato está em nome de Gleb Alexandrovich Korolyov. Ele é o cliente nos documentos e quem assinou a mudança de endereço. O ar saiu dos pulmões de Nadia em um sopro de indignação. Era verdade, no salão, tudo havia sido formalizado no nome de Gleb, porque ele levará seus documentos naquele dia, ela esquecera a carteira de identidade. Formalmente, ele era o titular. Mas a maior parte do valor saíra do seu suor, das suas economias de meses, das noites em claro calculando cada centavo. Nadenka, não faça cena, interveio Irina Arkadievna, a voz melosa mas com um tom de advertência. Vamos discutir isso com calma. Gleb e eu já pensamos em tudo. Confie em mim, será melhor para todos. Vocês dois já pensaram? Repetiu Nadia, como se as palavras queimassem sua língua. Como sempre, não é? Ela virou-se para o marido, os olhos faiscando. Você tem noção do que fez? Investi 3 salários nesta cozinha. Era para ser nosso investimento no futuro, o que combinamos. Gleb torceu o rosto, como se a culpa o incomodasse fisicamente. Não exagere. Eu também coloquei dinheiro. 10%, Gleb. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. O resto é meu. Cada rublo. Cada hora extra. Cada privação. Ele murmurou, evasivo, mas somos uma família. Que diferença faz de onde veio o dinheiro? Nenhuma, concordou Nadia, amarga. Principalmente quando esse dinheiro pode ser usado para reformar o apartamento da mamãe, não é? De repente, um detalhe crucial, aquele que Gleb claramente esquecera ao alterar o endereço, veio à tona em sua memória. Com mãos firmes, ela abriu o aplicativo do banco no celular. Há um pequeno detalhe que você ignorou, disse, fixando-o com um olhar que gelava. A segunda parcela só é paga após a entrega e a verificação da mercadoria. Lembra? Gleb piscou, confuso. Era evidente que o acordo havia escapado de sua memória ou de sua conveniência. Nadia prosseguiu, exibindo a tela do telefone, e esse dinheiro, ela girou o aparelho para que todos vissem, está na minha conta pessoal. Não na nossa conta conjunta. Na minha. E não pretendo transferi-lo. O chefe da equipe tensuou. Espere, a opção de pagamento não está completa. Ele folheou a nota fiscal, os olhos parando na anotação. Pagamento pendente, 40% do valor a ser liquidado na entrega. Exatamente, confirmou Nadia. 120 mil rublos ainda não foram pagos e não serão, a menos que esta cozinha seja entregue no endereço original do contrato. Irina Arkadievna franziu a testa. Gleb, você não me falou nada sobre isso. Quanto falta? 120 mil, respondeu Nadia por ele, sem tirar os olhos do marido. Só pelo móvel. A bancada e os eletrodomésticos têm contas separadas, também pagas na entrega. O rosto da sogra empalideceu. Isso é uma fortuna. É o que eu economizei em 6 meses, retrucou Nadia, serena. Acharam que poderiam simplesmente roubar isso de mim, mudando o endereço? Que eu não perceberia. Ninguém roubou nada. Protestou Irina Arkadievna, as bochechas ruborizadas. Gleb, explique à sua esposa que isso foi uma decisão conjunta. Nadia cruzou os braços. Conjunta?
Uma decisão tomada às minhas costas, sem meu conhecimento, é conjunta, Gleb? Ele permaneceu em silêncio, os olhos baixos, como um menino pego em flagrante. O instalador tossiu, desconfortável. Com licença, mas precisamos resolver isso. Se o pagamento não for efetuado, teremos que paralisar o serviço e consultar a gerência. Eu posso pagar o restante, apressou-se Irina Arkadievna, já tirando a carteira da bolsa. Não pode, não, cortou Nádia. Ela abriu a pasta que carregava e entregou ao chefe da equipe uma cópia autenticada da procuração. Segundo o contrato, a complementação do pagamento deve ser feita pelo cliente, Gleb Korolyov, ou por seu representante oficial. Ela apontou para o documento. Eu. Somente eu. O instalador examinou os papéis e assentiu. Tudo correto. Sem sua assinatura e pagamento, não podemos prosseguir. Irina Arkadievna arfou, ofendida. Isso é chantagem. Gleb, diga alguma coisa. Mas Gleb calou-se, finalmente compreendendo a armadilha que armara para si mesmo. Nádia voltou-se para a equipe. Desmontem o que já foi instalado, embalem tudo e entreguem no endereço original. Lá farei a verificação e efetuarei o pagamento. Um momento. Interveio a sogra. E quem pagará pela nova entrega e remontagem? São custos adicionais. Vocês, respondeu Nádia, impassível. Ou Gleb. Não importa. Eu pago somente pelo que consta no contrato inicial. Isso é um absurdo. Explodiu Irina Arkadievna. Gleb, vai deixar ela falar assim comigo? Mas, pela primeira vez, Gleb não cedeu ao tom imperioso da mãe. Ele virou-se para ela, a voz firme. Mãe, Nádia está certa. Agimos de forma desonesta. É o dinheiro dela, e ela tem todo o direito de decidir para onde vai a cozinha. A sogra engasgou, incrédula. Você está do lado dela? Depois de tudo que fiz por você. Estou do lado da justiça, respondeu Gleb, baixo, mas sem hesitar. Nós erramos. Eu errei. Nádia olhou para ele, surpresa. Nunca ouvira aquele tom em sua voz, uma firmeza que parecia estranha em seus lábios. O chefe da equipe, tentando aliviar a tensão, sugeriu: vou ligar para o escritório e verificar as opções. Talvez haja uma solução intermediária. Afastou-se, telefone no ouvido. O silêncio que se instalou era pesado, sufocante. Nádia sentiu um vazio estranho. A raiva esvaíra-se, substituída por um cansaço profundo e uma decepção que doía mais do que qualquer gritaria. Ela observou Gleb, pálido e culpado, e Irina Arkadievna, com os lábios apertados em uma linha fina de ressentimento. Aquela cena explicava tanto, os anos de conflitos não ditos, as decisões unilaterais, a sensação constante de estar lutando sozinha. Alguns minutos depois, o instalador voltou. Temos uma solução. Como a montagem mal começou, podemos desmontar sem custo adicional. A nova entrega terá um acréscimo de 5.000 rublos. Quem assume essa despesa? Eu pago, disse Gleb, surpreendendo a todos. Tirou a carteira do bolso, a voz rouca. Foi meu erro. Cabe a mim consertar. Irina Arkadievna bufou, indignada, mas não disse nada. Enquanto a equipe desmontava os módulos já fixados, Nádia saiu para a escada. Precisava de ar. Precisava pensar. Minutos depois, a porta se abriu. Gleb aproximou-se, hesitante. Nádia, eu. Ele gaguejou, sem saber por onde começar. Sinto muito. Muito mesmo. Por que você fez isso? Perguntou ela, baixa. Era tão difícil conversar comigo? Gleb suspirou, passando a mão pelos cabelos. Mamãe vem me pressionando há semanas. Diz que estamos jogando dinheiro fora com aluguel, que seria melhor investir no apartamento dela, que um dia será nosso de qualquer jeito. Tentei explicar que era seu dinheiro, que tínhamos combinado, mas você conhece ela. Conheço, confirmou Nádia. Mas a decisão foi sua, Gleb. Não dela. Sim. E eu estraguei tudo, admitiu ele. Achei que você acabaria concordando. Que seria uma forma de economizar. Ela riu,
Sem o Moran, e você realmente acreditou que eu toparia morar com sua mãe? Depois de todas as nossas conversas sobre espaço, sobre independência? Eu esperava que... Gleb calou-se, envergonhado. Que você cedesse. Como sempre. Você vai entender depois, quando vir o resultado final, murmurou Gleb, envergonhado, os olhos fixos no chão como se ali estivesse escrita sua absolvição. Ou seja, você contava me colocar diante de um fato consumado? Nadia balançou a cabeça, os lábios apertados em uma linha fina. Estratégia clássica da sua mãe. Ele não negou. Não podia. As palavras saíram amargas, arrastadas. Eu sei que agi como um covarde. E me arrependo profundamente. Ela o observou por longos segundos, como se pesasse cada emoção em uma balança invisível. A raiva já havia se dissipado, substituída por um cansaço profundo e uma clareza cortante, daquelas que surgem quando a névoa finalmente se dissipa. 2 anos de casamento, e só agora, diante da traição silenciosa de um acordo quebrado, ela enxergava tudo com uma nitidez dolorosa. Sabe qual é a parte mais dolorosa? Sua voz era baixa, mas firme. Não foi você ceder à pressão dela. Foi você não achar que eu merecia sequer uma conversa. Não me deu o mínimo respeito de me contar os planos deles. Os pronomes soou como uma faca. Tive medo que você dissesse não, confessou Gleb, as mãos trêmulas. É claro que eu diria não. Nadia quase riu, um som seco. Era meu dinheiro, minha cozinha, meus planos para o futuro, que, como descobri hoje, você enxerga de um jeito bem diferente do meu. A porta do apartamento se abriu com um rangido. No batente, o chefe da equipe de montagem limpou as mãos na calça. Terminamos a desmontagem. Podemos seguir para o novo endereço. A senhora vem conosco? Ela assentiu sem hesitar. Sim. Preciso conferir a lista de peças e assinar os documentos. Virou-se para Gleb, os olhos brilhando com uma determinação que ele nunca tinha visto nela. Você vem? Ele olhou para o corredor, como se a resposta estivesse escrita nas paredes descascadas. E a minha mãe? A pergunta foi como um veredicto. Nadia sorriu, triste, irônica. Aí está. A resposta para tudo. Sem mais uma palavra, ela se virou e seguiu os homens que já carregavam as caixas para o elevador. Gleb a alcançou só quando ela já estava ao lado da van de entrega, os dedos apertando as chaves do carro. Nadia, espera. Vou com você. Quero consertar as coisas. Consertar o quê? Ela estava exausta. O episódio de hoje? Ou a nossa vida inteira? Tudo, respondeu ele, firme pela primeira vez naquela manhã. Entendi como estava errado. Minha mãe não deveria se meter nas nossas decisões. Nadia o encarou por um longo momento, como se buscasse algo em seu rosto que já não existia mais. Sabe, não tenho certeza se ainda temos decisões para tomar juntos. Mas essa cozinha? Essa eu levo. Porque eu mereço. 3 anos depois, Nadia tomava café na varanda de sua casa de campo, o vapor da xícara se misturando à brisa matinal. Ao lado, no carrinho, Alice, de 6 meses, resmungava sonolenta. Uma mão quente pousou em seus ombros, envolvendo-a com uma chale de lã. Não está com frio? A voz de Victor era baixa, carinhosa. Ela sorriu, inclinando o rosto para receber seu beijo. Hoje está quente. Alice mexeu-se, mas não acordou, um pequeno milagre, considerando que normalmente, àquela hora, já exigiria atenção com gritos famintos. Nossa princesa ainda dorme, brincou Victor, espiando a filha. Deve estar dando um presente raro para a mamãe. Nadia olhou para a filha com uma ternura que doía. O divórcio de Gleb havia sido surpreendentemente tranquilo. Aquela discussão pela cozinha fora a gota d'água em um copo já transbordando de ressentimentos. Ela se mudará sozinha, levou consigo a tal cozinha, agora peça central em sua nova casa e, meses depois, conheceu Victor. Um arquiteto de sucesso, com quem descobriu ter mais em comum do que imaginava. Gleb, soube por amigos em comum, morou com a mãe por um tempo após a separação. Mas, numa virada inesperada, finalmente rompeu o cordão umbilical, comprou um estúdio pequeno, a prazo, e enfrentou a fúria de Irina Arkadyevna pela primeira vez na vida.
Agora trabalhava em uma empresa de TI, namorava uma moça e, pelo que se falava, aprendia a construir relações sem amarras tóxicas. Em que está pensando? Victor acariciou seu braço. Como a vida dá voltas, respondeu Nádia, os dedos brincando com a borda da xícara. Sabe, às vezes acho que deveria agradecer ao Gleb e à mãe dele. Por quê? Victor franziu a testa, intrigado. Porque foi naquela hora, com aquela cozinha, que entendi meu valor. Que percebi o que realmente queria da vida. Ela sorriu, amarga e doce ao mesmo tempo. Se não fosse aquele conflito, poderia ter ficado anos tentando me encaixar, me moldar aos desejos dos outros. Victor a puxou para mais perto, beijando sua têmpora. Então eu também devo agradecê-los. Senão, nunca teríamos nos conhecido. Um choramingo suave veio do carrinho. Alice começava a acordar. Nádia pegou a filha no colo, apertando-a contra o peito. Sabe o que é engraçado? Murmurou, olhando para Victor. Aquela cozinha, que começou tudo, virou meu símbolo de reinício. Toda vez que cozinho nela, lembro, nunca mais vou deixar alguém decidir por mim. E cozinha muito bem, aliás, piscou Victor, beijando-lhe a cabeça. Hoje à noite ela terá mais um motivo para brilhar. Seus pais e meu irmão vêm jantar. Vamos celebrar a casa nova. Nádia sorriu, observando a filha se espreguiçar e o marido ao seu lado. A vida, afinal, havia se rearrumado. E tudo começou quando, 3 anos antes, ela escolheu não ceder. Nem pela cozinha. Nem por si mesma.